Existe algo que começa a se formar no corpo humano, antes mesmo da maioria das pessoas saber que uma gravidez começou. E um pequeno detalhe nesse processo pode mudar completamente o desenvolvimento da coluna vertebral, do sistema nervoso e de toda a vida de uma pessoa. Hoje você vai entender o que é mielomeningocele e no final desse vídeo você também vai entender por que ela acontece, quais são os diferentes tipos e como ela faz parte da minha própria história. Então só aproveite para se inscrever no canal, porque aqui a gente aprende biologia, ciência e corpo humano de um jeito simples, direto e sem complicação. Fala, selvagens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Paulo. E se você assistiu ao vídeo sobre hidrocefalia, talvez se lembre que eu comentei que algumas alterações começam muito antes do nascimento. E uma das mais importantes dela é justamente a mielomeningocele. Mas fica comigo até o final, porque você vai entender como ela acontece, quais são os diferentes tipos, como é feito o seu diagnóstico e o seu tratamento e por que esse assunto faz parte da minha vida. E selvagens, me conta aqui no comentário se você já tinha ouvido falar em mielomeningocele ou esse é o seu primeiro contato com esse tema. Antes de entender a mielomeningocele, você precisa conhecer uma estrutura que todos nós tivemos um dia. Ela se chama tubo neural. Imagine um zíper de uma calça se fechando lentamente. É exatamente isso que acontece durante as primeiras semanas de desenvolvimento do bebê. Mas entre aproximadamente o 26º e o 28º dia de gestação, esse fechamento precisa acontecer completamente. Como podemos ver nessa imagem, a coluna pode não se fechar corretamente e parte da medula espinhal e dos nervos pode ficar expostas em uma bolsa na região das costas do bebê. Esse é o tipo mais conhecido de espinha bífida. Mas aqui existe uma informação que muita gente desconhece. Se você está entendendo até aqui, já deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como esse. Os 4 tipos. Como podemos ver nesse quadro, a espinha bífida não é uma coisa só, ela tem diferentes formas, como por exemplo, a espinha bífida oculta. É a forma mais leve, em muitos casos, a pessoa pode nem perceber que possui essa alteração. Só no caso da meningocele, nesse tipo, as meninges se projetam para fora da coluna, formando uma bolsa, mas normalmente a medula permanece protegida. Agora vamos para o meu caso, a mielomeningocele. Aqui, além das meninges, parte da medula espinhal e dos nervos também ficam expostos. E é justamente esse tipo que estamos conhecendo hoje. Temos também a mielocele, é uma forma ainda mais rara e grave, em que o tecido nervoso fica completamente exposto. Podemos perceber que falar apenas espinha bífida não explica toda a história. Cada um desses tipos apresenta características diferentes e pode causar impactos completamente diferentes também no paciente. Aliás, você já sabia que existem 4 tipos de espinha bífida? Me conta aqui nos comentários. Mas isso leva a uma pergunta que provavelmente passou pela sua cabeça. Causas e consequências. Mas afinal, por que mielomeningocele acontece? A resposta não é tão simples quanto muita gente imagina. Ela é considerada uma condição multifatorial. Isso significa que não existe uma única causa capaz de explicar todos os casos. Como exemplo desses fatores temos a deficiência de ácido fólico antes e no início da gestação, fatores genéticos que podem aumentar a predisposição, alguns medicamentos utilizados durante a gravidez, diabetes materna mal controlada e outros fatores ambientais que ainda continuam sendo estudados pela ciência todos os dias. Ou seja, normalmente não é um único fator, mas a combinação de vários deles.
E é justamente por isso que o acompanhamento pré-natal é tão importante. Mas agora prestem muita atenção no que vou dizer a vocês. Nem todas as pessoas com mielomeningocele terão as mesmas dificuldades. Tudo depende principalmente do local onde ocorreu a lesão, como por exemplo nessa imagem aqui. Quanto mais alto estiver na coluna vertebral, maior pode ser o comprometimento dos movimentos, da sensibilidade e até do funcionamento da bexiga e do intestino. Já lesões mais baixas costumam preservar mais funções. Cada caso é único e é por isso que duas pessoas com mielomeningocele podem ter histórias completamente diferentes. Revelação. E selvagens, você sabia que outra condição que frequentemente aparece junto com a mielomeningocele, a hidrocefalia? Ela acontece porque alterações no desenvolvimento do sistema nervoso do bebê também podem intervir na circulação do líquido cefalorraquidiano. Se você não viu esse vídeo da hidrocefalia, recomendo muito você pausar esse vídeo agora da mielomeningocele e ir lá assistir o vídeo completo sobre a hidrocefalia, depois voltar aqui para entender ainda mais esse assunto de mielomeningocele, pois os dois assuntos estão diretamente relacionados e um ajuda a entender melhor o outro. Aliás, você imaginava que essas duas condições poderiam estar relacionadas? Me conta aqui nos comentários. Mas aí, selvagens, surge outra pergunta muito importante. Como os médicos conseguem descobrir tudo isso ainda durante a gravidez? Diagnóstico. Hoje em dia, graças aos avanços da medicina, muitos casos podem ser identificados ainda durante o pré-natal. A mutação costuma ser o primeiro exame capaz de mostrar alterações sucessivas de mielomeningocele. Além disso, existe um outro exame chamado alfa-fetoproteína. Quando seus níveis aparecem aumentados no exame de sangue materno, ela pode indicar um maior risco para defeitos do tubo neural. Em algumas situações, a ressonância magnética fetal, como podemos ver nessa imagem, também pode ser utilizada. Ela fornece imagens mais detalhadas da coluna, do cérebro do neném e ajuda a equipe médica a planejar os próximos passos. Quanto mais cedo o diagnóstico acontece, melhor pode ser o planejamento do parto e do tratamento do neném. Mas muita gente ainda acredita que a cirurgia resolve completamente o problema. Mas será que isso é verdade? Comenta aqui embaixo. O tratamento. A cirurgia de mielomeningocele é extremamente importante, pois ela costuma ser realizada nas primeiras horas ou dias de vida para fechar a abertura da coluna e proteger a medula espinhal do paciente. Mas aqui existe um detalhe que quase ninguém comenta, selvagens. A cirurgia, como podemos ver, ela não reverte os danos que estão acontecendo durante o desenvolvimento. Ela evita novas lesões e faz parte do tratamento, mas não representa o fim da jornada. Depois da cirurgia feita, começa uma nova etapa igualmente importante. A fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento com neurologistas, ortopedistas e urologistas. Também temos o uso de órteses quando necessário, adaptações, reabilitação contínua, apoio de familiares. Tudo isso ajuda a promover mais independência, qualidade de vida e autonomia. Se esse vídeo está ajudando você a entender melhor sobre mielomeningocele, só deixa o seu like nesse vídeo, pois isso ajuda muito o canal e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Agora deixa eu compartilhar uma coisa que vocês não saibam sobre mim. Esse no caso é eu quando criança. Sim, eu nasci com mielomeningocele. Desde muito cedo, essa condição passou a fazer parte da minha vida. Eu utilizo cadeira de rodas, mas ela nunca definiu quem eu sou. Apesar de ser cadeirante, a mielomeningocele nunca me impediu de me formar em biologia
e trabalhar com o que eu amo. Minha luminicocele, como podemos ver nessa imagem, ela nunca me impediu de apresentar o meu trabalho, mesmo eu sendo cadeirante. Aqui estou eu numa palestra em Bonito, onde eu fui assistir e também ajudei o palestrante a mostrar a serpente para as pessoas que não eram da área. Sendo um portador de minha luminicocele, ela nunca me impediu de viajar e trabalhar e conhecer animais incríveis como esses tubarões lixa no projeto Tamar em Aracaju, Sergipe, e muito menos ainda de compartilhar conhecimento com milhares de pessoas todos os dias pela internet. E talvez essa seja a mensagem mais importante desse vídeo. O diagnóstico de mielomeningocele faz parte da história de uma pessoa, mas não determina o tamanho dos seus sonhos que ela pode realizar. Só que existe uma coisa que faz toda a diferença nessa caminhada, selvagens: o apoio familiar, o acompanhamento de médicos, fisioterapeutas e terapia ocupacional todos os dias, a acessibilidade de vários lugares e estabelecimentos, inclusão social dentro das escolas, trabalhos, etc. E a informação, e principalmente o respeito das pessoas. Se esse vídeo fez você enxergar a mielomeningocele de uma forma totalmente diferente, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse. Muita gente acredita que uma pessoa com mielomeningocele não consegue ter autonomia, mas isso não é verdade. Cada caso é único. Algumas pessoas caminham, outras utilizam hortes. Portadores de mielomeningocele, assim como eu, utilizam cadeira de rodas, mas todos merecem oportunidades para desenvolver seu potencial. Com acompanhamento adequado, adaptações, inclusão, muitas pessoas estudam, trabalham, constroem suas carreiras, formam famílias e vivem plenamente. A condição, ela não define o valor de ninguém. O que faz diferença são as oportunidades que essa pessoa vai receber ao longo da sua vida. Lembram do começo do vídeo, selvagens, quando eu disse que um pequeno detalhe nas primeiras semanas de gestação poderia influenciar toda a vida de uma pessoa? Agora você entende por quê, mas também entende por que informação, tratamento, inclusão e apoio podem transformar completamente essa história. Então, para resumir todo o vídeo, selvagens, a mielomeningocele é um tipo de espinha bífida causada pelo fechamento incompleto do tubo neural ainda nas primeiras semanas de gestação. Ela pode apresentar, e essa malformação congênita, não uma doença, ela pode apresentar diferentes graus de comprometimento para a criança. E a mielomeningocele pode estar associada a hidrocefalia, como é o meu caso, e ela exige de mim um acompanhamento ao longo da vida toda. Mas ela nunca deve ser enxergada apenas como um diagnóstico qualquer. Por detrás de cada cirurgia feita no paciente e também do uso de cadeira de rodas, existe uma pessoa com sonhos, capacidades, talento e uma história única, assim como eu e outras pessoas com mielomeningocele. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia mielomeningocele? Ou aprendeu algo novo? Ou tem algum parente, amigo, familiar com essa malformação também? Comenta aqui embaixo, eu adoraria ler e responder vocês. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com familiares, amigos, estudantes e profissionais da saúde. Informação de qualidade também transforma vidas. Se você gosta de biologia, ciência, zoologia, evolução, corpo humano e curiosidades explicadas de uma forma simples, se inscreva já no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E também comenta qual outro vídeo você gostaria de ver aqui no canal. E também me siga no Instagram, @biólogo.paulobarbosa, onde eu compartilho bastidores, curiosidades, conteúdos exclusivos e o meu dia a dia como biólogo e deficiente. Muito obrigado por assistir até aqui e um grande abraço e até a próxima, selvagens.